Bom, vamos para a alternativa 08 agora. A alternativa diz que a função y igual a cosseno quadrado menos seno quadrado tem período igual a π. Bom, essa não é uma função daquelas padrões, cosseno de x, ou seno de x, ou tangente, ou cotangente. É necessário que a gente faça alguma transformação para depois podermos utilizar a fórmula do período. Bom, uma rápida análise da questão faz com que a gente perceba o seguinte: cosseno ao quadrado de x podemos reescrever como cosseno vezes cosseno. E seno ao quadrado de x nada mais é do que seno vezes seno. Poxa, cosseno vezes cosseno e seno vezes seno, isso lembra uma das fórmulas de soma de arcos. Essa é a fórmula do cosseno da soma de dois arcos. Portanto, nós podemos reescrever essa função como sendo cosseno de x mais x. Então lembra, cosseno de A mais B é cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Aqui eu estou olhando para A e B como sendo ambos iguais a x. Portanto, essa expressão é exatamente igual a cosseno de x mais x, que é igual a cosseno de 2x. E agora, naturalmente, a gente se sente mais confortável porque a função cosseno de 2x tem período que pode ser calculado pela fórmula 2π sobre módulo de m. Lembra, m é o coeficiente do x. Como n é igual a 2, o período será 2π sobre módulo de 2. Ou seja, o período será 2π sobre módulo de 2, simplificando 2 com 2, o período é igual a π, portanto a alternativa está correta. Ok? Alternativa 16. Essa figura apresenta o gráfico da função de 0 a 2π em R de módulo de menos 1 meio mais seno de x. Então, esse é o gráfico dessa função com esse domínio. Bom, gente, aqui tem que tomar um pouco de cuidado porque a gente está lidando com dois tipos de função ao mesmo tempo. Uma função seno com um certo deslocamento e, ao mesmo tempo, uma modular. Então, uma das maneiras de se construir esse gráfico é por etapas. Então, a gente vai passar por 3 etapas. Primeira etapa, a gente vai construir a função básica, a função seno de x, que é uma função bastante conhecida. No segundo momento, a gente vai construir a função seno de x com o deslocamento de menos meio. É a ideia de deslocamento do gráfico na vertical. Menos meio, então a gente vai descer esse gráfico menos 0,5. E por último, a gente vai lembrar que o módulo em torno de uma função tem a ver com a questão do rebatimento da parte negativa para a parte positiva. Então vamos lá, isso que eu estou acabando de falar vai ser feito dessa maneira. Solução. Então, como eu disse, a gente vai passar por algumas etapas, 3 etapas. Primeira etapa, a função y igual a seno de x. Essa já é uma função bastante conhecida. A função seno no intervalo de 0 a 2π tem esse traçado aqui. Então, nota, seno de 0 a 0, no π sobre 2, seno é 1, seno de π é igual a 0, no 3π sobre 2 é menos 1, e finalmente no 2π ela volta a ser 0. Bom, a segunda etapa, o segundo momento, consiste em construir o gráfico da função seno de x menos 1 meio. Então, esse menos 1 meio aqui, veja como menos 0,5. Graficamente, o que acontece da função seno para a função seno menos 0,5? A gente vai fazer uma translação desse gráfico para baixo. De quantas unidades? 0,5 unidades. Por que para baixo? Porque é menos 0,5. Então, nota, como vai ficar o traçado desse gráfico? Descendo 0,5 unidades, ficamos com o gráfico, em vez de partir de 0, partirá de 0,5. Esse ponto máximo 1 não vai ser mais 1, é 1 tira 0,5, ou seja, vai estar aqui. Quando o gráfico estava na altura 0, nesse momento vai estar na altura menos 0,5. Quando o ponto mínimo era menos 1, agora vai passar a ser menos 1,5. E novamente, quando o gráfico estava na altura 0 no 2π, nesse momento vai ficar na altura menos 0,5. Então a gente vai traçar novamente esse gráfico, só que trazendo 0,5 unidades para baixo. Isso que eu acabei de fazer aparece aqui, ao lado.
é esse gráfico, ok? Bom, está faltando apenas um item, falta apenas colocarmos módulo ao lado dessa função. Então, a gente vai para uma outra tela para poder fazer isso. Então a gente estava com o gráfico da função menos meio mais seno de x e finalmente a gente vai construir o gráfico da função módulo disso. Então a gente sabe que função modular, se eu vou passar o módulo em torno dessa função, na prática significa o quê? O módulo tem que ter sempre um resultado positivo. Portanto, a estratégia gráfica para isso consiste em pegar toda a parte negativa do gráfico e rebater de modo simétrico para a parte positiva. Então, esse aqui é um trecho negativo do gráfico. Rebatendo de modo simétrico, ele virá para cá, para cima. Esse é um trecho positivo do gráfico, então ele se mantém. Esse é um trecho negativo do gráfico, portanto, nós devemos rebatê-lo de modo simétrico para a parte de cima. Nota, se ele vem até menos 1,5 como mínimo, ele vai subir para a altura 1,5 como máximo. Se ele está aqui na altura menos 0,5, parte final do gráfico, então ele tem que vir aqui na parte final do gráfico para a altura 0,5. Então, rebatendo esse trecho do gráfico para a parte de cima, nós teremos isso daqui. Ou seja, nós teremos esse gráfico que está aqui ao lado. Portanto, essa é uma alternativa correta também.